Graça e paz, meu povo, bem-vindos a mais um Zoecast. No Zoecast de hoje a gente vai falar um pouco sobre dizimar. Será que dízimo ainda é um princípio para o tempo da nova aliança? Será que dizimar ficou só para a antiga aliança? Então, se você tem esta dúvida também, fica conosco nesse vídeo e seja muito abençoado. É lindo porque essa semana um amigo meu, ele veio perguntar a mim. Ele não veio perguntar, na realidade ele disse assim, você sabe, né, amiga, que não é obrigação dizimar neste tempo da nova aliança. E, diante de tantas dúvidas que muitas pessoas têm, será que realmente eu preciso dizimar nesse tempo? Então, hoje você vai aprender, vai ser como uma virada de chave. Vai virar e você vai entender que princípios não se quebram. A gente teve até uma vez um culto a respeito disso, e muitos irmãos que tinham a mão já mirradinha para dizimar, ofertar, eles fecharam totalmente a mão. E eu disse ao meu esposo, não, nós vamos continuar cumprindo princípios bíblicos, o qual nós acreditamos. E nunca permitimos nossa casa não dizimar e ofertar, mas eu quero trazer a luz da Bíblia. O que é que Jesus fala disso? Sobre isso. Então a gente vai começar no Novo Testamento, a gente vai começar sobre a nova aliança, a gente vai começar sobre Jesus. E se você não tem uma Bíblia, se já está fazendo sentido esse vídeo para você, eu quero que você envie para alguém que precisa também tirar essa dúvida e seja muito abençoado. Curte, compartilha, coloca aí algo também, alguma dúvida que você tem. E estamos aqui para ajudar a crescermos juntos. E esse é um ano do nosso crescimento extraordinário. Então, no mês de fevereiro, vamos começar o mês com tudo, aprendendo sobre dízimo e esse engano do maligno. Amém? Veja assim, ó, abram aí Mateus 23 e 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês dão dízimos de hortelã, do edro, de cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é justiça, misericórdia, fidelidade. Deixa eu dar uma paradinha aqui, já para a gente pegar aqui esse pedacinho desse texto. Jesus ele estava falando para os homens da lei, escribas e fariseus. Os homens estão entendidos da lei. E é forte isso aqui, porque eles davam dízimos até, amados, até dos condimentos, de hortelã, dos cedros, dava de cominho, e eles tiravam dízimo de tudo. Imagine das outras coisas, o quanto eles não dizimavam. Aí, aqui, o Senhor disse assim, mas vocês quebram um princípio. Não tem na vida de vocês a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Só que é lindo porque o texto não termina aqui. Jesus vai dizer assim, vocês devem praticar essas coisas. Que coisas? Justiça, misericórdia e fidelidade. Sem omitir as outras. Quais são as outras? Dizimar. Jesus ele já começa a dizer aos fariseus, vocês estão cumprindo esse princípio, mas vocês estão descumprindo esse. Então, cumpram esse sem deixar de cumprir este princípio que é dizimar, que é ofertar. É lindo. Vou na Nova Aliança ainda, Hebreus, capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus, no capítulo 7. Ainda tem algo de Deus para a gente. E aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, 7 e 8, ele vai dizer assim, ó. No primeiro 7 e 8 de Hebreus. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, porque o dízimo é algo espiritual. E esse texto ele fala, e no outro caso, aquele de quem se declara que vive Jesus. Hoje, quando nós, na antiga aliança, as pessoas iam levar seus dízimos perante sacerdotes, homens mortais. Mas aqui não, nessa nova aliança, quando nós dizimamos, nós entregamos diante de Deus, diante do Senhor, daquele que vive. Porém, por que o inimigo? Porque hoje a gente tem sido tão enganado com esses princípios. Vamos para aquele texto que todo mundo conhece, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Olha o que Malaquias ele vai dizer aqui, agora nós vamos para a antiga aliança, 3 e 10, tragam o dízimo à casa
do tesouro. Aqui nessa versão diz assim, ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. E depois vocês fazem prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vão abrir com portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos. Repete aí, tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Veja só, com Deus ninguém se barganha. Eu vou dizimar porque eu vou... Deus não se compra. Deus não se compra. Mas Deus, ele deixa aqui um princípio. Trazei a casa do tesouro, trazei o dízimo, trazei a oferta. Aí ele diz assim, depois vocês podem fazer prova de mim. Por quê? Porque Deus não mente. A sua palavra é verdadeira. E ele não pode negar-se a si mesmo. Então, não é que a gente vai colocar Deus no canto da parede, mas a gente tem a Bíblia. Dizer, Senhor, sou dizimista. Sou dizimista. Eu cumpro esse princípio e a tua palavra diz aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, que se isso acontecer, eu vou usufruir de tantas bênçãos que nem caberão na minha casa. Aí Deus olha e diz assim, realmente, bênçãos sobre você. Agora, por que o maligno ele tem investido tanto sobre o dízimo? Vamos para o versículo 11. Ele vai dizer assim, e eu vou impedir que pragas devorem a tua colheita. Ou seja, que os devoradores entrem no teu celeiro, que os devoradores entrem na tua finança. Então, se eu descumpro um princípio de Deus, os devoradores, e eu não falo de cartão de crédito, viu? Porque aí possa ser um descontrole nas finanças. Mas a gente está falando de devoração, do devorador, entrar sobre nossa casa e roubar tudo. Deus vai te dar sabedoria para você saber controlar suas finanças. Mas como o diabo ele sabe desse princípio, ele vai fazer você quebrar o princípio. Você já viu aquelas pessoas que até sobe de cargo numa empresa, em qualquer lugar, tem o status, tem o nome, mas não tem, porque não é dizimista? Aí o devorador vai lá e só tem nome. Deus não quer que você viva dessa forma, que seja tanto tempo enganado. Faz aí prova de Deus, começa a ser fiel no dízimo, começa a ser fiel na oferta e faz prova do Senhor e veja as portas dos céus sendo abertas e você terá tantas e tantas e tantas bênçãos que não conseguirão, aleluia, depositar de tantas. E não é uma palavra minha não, viu? Tá aqui, ó. Tá aqui, na Bíblia. E você tem como dizer assim, ó, Senhor, aqui o Senhor não pode negar a si mesmo, é a tua palavra, é o Senhor falando comigo. Glória a Deus. Cumpra princípios, não quebre princípio. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 12. Vamos lá, do 5 ao 8. Anota aí, depois você lê. 5 a 8, tá fazendo sentido para você? Paz, não guarda essa chave, isso é uma virada de chave na vida da gente. Você vai viver a bênção na totalidade, se você cumprir em princípios bíblicos. Vamos lá, 12 e 5. Olha, mas procurarão um local que o Senhor, seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios. Aí ele vai dizer mais, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido em suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali na presença do Senhor, seu Deus, vocês e suas famílias comerão, se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, o Deus os terá abençoado. Vocês não agirão como estão agindo aqui, cada um fazendo como entende. Vamos lá, vamos entrar aqui. Aí Deus disse, faz assim, faz assim. Por quê? Porque às vezes a gente entende assim, não, é dízimo, eu tenho que dizimar, e às vezes existem dízimos que são bem recheados, né?
Não importa se ele é muito ou se ele é pouco. Dízimo é dízimo. Do Senhor é do Senhor. Para trazer para a casa do tesouro é para a casa do tesouro. Aí ele diz assim, agora vocês não vão fazer de todo jeito. Vocês têm que fazer como eu ordenei. E como é que o Senhor ordenou? Trazer a casa do tesouro. Porque existem pessoas que dizem assim, eu preciso dizimar. Então, na igreja está faltando um ventilador. Eu vou dar o meu dízimo comprando um ventilador. Você está ofertando. Você não está dizimando. Isso aí. Você está ofertando. Ah, tem muita gente necessitada, eu vou dar umas cestas básicas. Você está fazendo uma ação social, isso não é dizimar. Dizimar é você pegar a sua 10ª parte de tudo que é ali que você ganhou e você depositar na casa do tesouro. Isso é trazer o seu dízimo e sua oferta. Talvez a gente tenha um princípio na nossa igreja, aos visitantes, a gente diz assim, esse é o momento de dizimar e ofertar, porém o seu dízimo, você que é visitante, você não pode depositar na comunidade Zoe. Você tem que pegar o seu dízimo e levar para a sua igreja, porque isso é um princípio bíblico. Você tem que abençoar a igreja que você congrega, que você está sendo abençoado. Agora você pode depositar na Zoe a sua oferta. Então, o seu dízimo você deposita aonde você está sendo abençoado, na sua igreja. Agora, o dízimo, a oferta, você pode levar para outras igrejas. Amém? Tá entendendo isso? E a gente tem que fazer da forma que o Senhor disse. Porque a gente pode até fazer, mas quando não fazemos da forma que o Senhor falou, quebramos princípios, queridos. Vocês lembram de Moisés? Quando Moisés disse assim, da primeira vez, Deus disse assim, Moisés, toca na rocha. Tocou na rocha, deu certo. Saiu água. Uhul, que alegria. Na segunda vez, Moisés estava com o coração bem irado com o povo. Aí Deus disse assim, Moisés, fala a rocha. Mas da outra vez não deu certo? Moisés fez, pá, feriu a rocha. Aí Deus disse assim, não mandei você fazer isso, eu mandei você falar. Deu certo? Deu. Saiu água? Saiu. O povo bebeu? Se saciou? Sim. Foi da forma que Deus disse? Não. Moisés quebrou o princípio. E por quebrar princípio, Moisés foi impedido de usufruir de uma bênção que também seria para ele. E Deus disse, tu não entra na terra prometida, porque tu quebrasse princípios. Amados, isso é uma chave. Aleluia, não quebre princípio. Viva a totalidade do Senhor sem quebrar princípios, porque se você quebra princípio, você não vive a bênção de Deus completa. Quem não lembra da Arca da Aliança? Quando Deus deu todos os princípios, todas as ordenanças, como seria o transporte por sacerdotes, cantando aqui, como seria tudo bem planejado, porque o nosso Deus é organizado. O nosso Deus tem princípios. E de repente chega lá, o tempo passa, chega aí em Davi. Davi ama a presença do Senhor, ama a Arca da Aliança. E o que é que Davi faz? Pega um carro novo, tudo novo, coloca a arca. Foi lindo, foi, louvores, adoração. Não foi como Deus disse. E Davi, de uma forma indireta, sem nem ter noção, ele quebrou um princípio. E ali pessoas morreram. Foi uma tristeza geral naquela nação, porque se quebrou o princípio. Quer viver a totalidade do Senhor? Não quebre princípio. Não quebre princípio. E dizimar é um princípio. Agora deixa eu te dizer que você não pode fazer de todo jeito. Vamos para a nova aliança. Vamos para a nova aliança. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. O versículo 36, viu? Olha o que é que diz. José, um levita, a minha versão é NVI, mas você pode ver na sua versão. José, um levita de Chipre. Aqui os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, consolador. Meu Deus, é lindo isso, né? Ele tinha um nome, mas as pessoas deram outro nome pela característica, pelos frutos, porque ele era aquele homem que encorajava as pessoas. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Mas vamos voltar aqui. Aí ele diz assim, ele vendeu um campo que possuía. E será que Barnabé não conhecia a necessidade? Os textos anteriores vai dizer que eles repartiam entre si tudo que tinha. Barnabé, ele pegou, vendeu e ele trouxe o dinheiro. Mas ele não fez, pegou o dinheiro e disse assim, eu sei a necessidade daquele, eu sei a necessidade daquele, que eu congrego aqui com os irmãos. Não, Barnabé depositou
perante os apóstolos. E sabe o que é isso? Não quebrar princípios. O diabo quer que você quebre princípios. Para quê? Para que você não viva a totalidade do Senhor. Tem um texto aqui no livro de Samuel. No livro de Samuel tem um texto muito forte. Mas antes do livro de Samuel, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4 e 5. Observe isso aqui, viu? É Salomão. Salomão. Até que o rei foi a Gibeão, que é a cidade no monte, para oferecer sacrifícios, porque aquele era o ato principal. Ali, sobre aquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Você já pensou? 1000 holocaustos? Que exagero! Meu Deus! Ele sacrificou. E não é uma coisa simples, porque sacrificar 1000 holocaustos ia disponibilizar de muitas pessoas para aquele ato. Aí ele sacrificou. O versículo 5. E em Gibeão, pela noite, o Senhor Jeová apareceu a Salomão em sonhos. Que interessante! Deus apareceu a Salomão em sonhos logo após dele levar uma oferta, logo após ele entregar algo ao Senhor. Aí o Senhor disse assim em sonho a Salomão: olha, Salomão, pede-me o que quiseres e eu te darei. Que interessante, né? Agora vamos mais para os textos embaixo. No versículo 15, ele vai dizer assim: então, despertando-se do sonho, talvez você diga assim, mas é apenas um sonho. Não, é algo maior. Salomão sonhou e acreditou que não era um sonho por acaso. Ele sonhou e a Bíblia vai dizer assim, ó. E, então, despertando-se do sonho, eis que era... Então, despertando Salomão, e eis que era um sonho. E depois desse sonho, sabe o que ele veio? Ele veio a Jerusalém, se deteve diante da arca do Senhor e ofereceu holocausto, preparou ofertas pacíficas e ofereceu um banquete. E a partir daí, ele viveu uma abundância, o homem mais sábio, o homem mais rico. Justamente depois de oferecer sacrifício, ele sonhou e creu e disse, vou oferecer uma oferta ao Senhor, oferta pacífica, oferta de holocausto. Depois deu um banquete ao povo, prosperidade, pelo ato de dizimar, pelo ato de ofertar, pelo ato de entregar. E eu quero terminar essa palavra deixando aqui algo muito poderoso para você. Abre aí, 1 Samuel, no capítulo 1, deixa eu vir aqui para o capítulo 1, o versículo 8 vai dizer assim, e Elcana, seu marido, lhe disse, o versículo 7, e assim acontecia todos os anos. Quando ela subia à casa do Senhor, a outra provocava muito, razão pela qual chorava e não comia. E Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Acaso não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas um dia, o versículo 9, é a chave, a virada de chave aqui. Um dia Ana se levantou, depois de terem bebido comida em Siló, enquanto ali o sacerdote do Senhor Jeová estava sentado numa cadeira, junto ao pilar da porta. Aqui é uma chave. Percebe que todos os anos Ana ficava chorando. Talvez Ana nem sacrificava. Ana só chorava, não comia. Mas aqui ela decidiu. Ela se levantou. Ela foi orar. Ela foi ao templo. Ela foi ao Senhor. E é interessante que ali a teve por embriagada. E todo mundo conhece essa história. E ali declara uma palavra. E a partir daquele momento, Ana, ela votou, né? E ela disse que iria devolver Samuel. Veja que chave tem aqui nessa palavra. E aí, o ano passou, Ana engravidou. Chegou o tempo de desmamar. E quando Ana foi devolver Samuel, olha a chave aqui, 1:23, 1:24. E quando desmamou, levou consigo junto 3 bezerros, diga 3 bezerros, um éfa de flor de farinha, diga um éfa de flor de farinha, e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor, e era um menino de tenra idade. Se você observar, em nenhuma história mais você vai ver Ana orando pedindo filho. E nenhuma mais. Mas a gente vai ver esse princípio que Ana, ela entregou
ela deu, ela foi cumprir o seu voto, ela foi pagar o seu voto, ela levou o menino, mas ela não levou de mão vazia, não, ela foi levar o seu dízimo, ela foi levar a sua oferta, ela levou os 3 bezerros, mas ela levou também suas ofertas. Qual era a oferta? A oferta que ela levou foi um éfla de flor e um odre de vinho. Foram ofertas perante o Senhor, mais o dízimo. Agora, observa comigo. No capítulo 2, o versículo 21, essa virada de chave aqui, para a gente encerrar e você entender que há uma bênção em dizimar, há uma bênção em separar a parte que pertence ao Senhor. E isso vai fazer toda uma diferença a partir de hoje, que você colocar no seu coração e dizer, não, a partir de hoje, eu posso estar com as finanças todas desmanteladas, porque isso já aconteceu na minha vida. Eu tenho um período da vida onde eu perdi os empregos e engravidei e fiquei totalmente descontrolada na finança. E foi embora carro, foi embora muitas coisas. E o cartão de crédito virou uma bola de neve, porque eu tinha emprego e agora perdi, as portas se fecharam totalmente. E eu disse ao meu esposo, eu disse a ele, quando o dinheiro chegava, eu dizia a ele, tira o dízimo. Não dava para pagar as finanças. Eu dizia a ele, não tem problema, vamos ser fiel no pouco, porque sobre o muito Deus nos colocará. E a gente saiu. Sabe por quê? Porque a gente não quebrou o princípio. A gente entendeu a bênção de Deus sobre nossas vidas. Olha aqui, 1 Samuel 2:21 diz assim, então o Senhor Jeová se lembrou de Ana. Você não vê Ana orando mais. E concedeu a ela, sabe quantos filhos? 3 filhos homens. Me diz aí, ela deu quantos mesmo? Quantos? Vamos lá voltar. Quantos bezerros? 3. Aí, e deu a ela, e ela concebeu 3 filhos e 2 filhas. Qual foi a oferta de Ana? 3 bezerros e mais 2 ofertas. 5. Que coincidência, né? Não é coincidência, filho. Quando dizimamos, não quebramos princípios, mas cumprimos princípios e as bênçãos do Senhor estarão sobre as nossas vidas. Se essa palavra esclareceu você, manda para alguém que também tem dúvida. Se dizimar faz parte da nova aliança, se dizimar também traz a bênção de Deus sobre nossas vidas. Então, compartilha com alguém, se inscreve e abençoa novas pessoas. Deus te abençoe, seja fiel, não quebre princípio e viva um crescimento extraordinário. Deus te abençoe.